Bem-vindo ao Gastro Talks, onde falamos como encarar as doenças gastrointestinais além da farmácia. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Candice Krumel. Olá, meu nome é Estela Marini. E você está escutando o Gastro Talks. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa bem prevalente no consultório, intolerância à lactose. O que tem de novidade? É um assunto bem legal, né? Estela, nós estava comentando aqui antes que nós duas ficamos estudando coisas totalmente diferentes de intolerância à lactose ontem, né? É E eu queria que tu verdade. começasse falando para o pessoal, né? Que diabos é a lactose? Então, o leite e derivados, eles contêm vários macronutrientes, né? Ou seja, eles contêm carboidrato, eles contêm gordura, ele contém proteína, e o carboidrato principal do leite, ele se chama lactose. Esse prefixo "ose" significa açúcar. Então, imagina que lactose é o açúcar, né? O carboidrato presente no leite e os alimentos que são feitos do leite. Então, ele realmente é um nutriente. A lactose é um nutriente que nos ajuda a fornecer energia para o nosso corpo. A gente ainda não fez, né, um podcast sobre síndrome do intestino irritável, mas um dos tratamentos para síndrome do intestino irritável é aquela dieta Low FODMAP, que é uma dieta baixa em carboidratos fermentáveis. E a lactose é um desses carboidratos fermentáveis, quer dizer assim, é um desses carboidratos que a nossa microbiota intestinal, dependendo, consegue fermentar. Isso tem a parte boa, que é uma parte assim que produz ácido graxo de cadeia curta, que é um nutriente, né, para o nosso intestino, mas tem a parte ruim de quem tem intolerância à lactose sabe, que é a produção de gás, a alteração do pH do intestino, que pode dar diarreia, né? Então, e nisso, assim, Marcela, agora que tu falou da lactose, né, sendo um componente do leite, eu acho que isso talvez, quando a gente vá fazendo novos podcasts, a gente vai discordar, porque eu não sou aquela pessoa que acha que a pessoa precisa beber leite todos os dias, né? Mas não é por causa da lactose, eu acho que o problema do leite é as proteínas do leite, eu acho que elas são imunogênicas, assim, a impressão que eu tenho é que elas são imunogênicas. Não que eu acho que a pessoa não possa beber leite, mas eu acho que, assim, eu tenho pacientes que bebem, assim, 2 litros de leite por dia. É leite de vaca, gente, né? E querendo ou não, nós somos os únicos mamíferos que depois da lactação continuamos bebendo leite. Então, mas quando a gente falar, eu acho que sobre intolerância alimentar, a gente fala sobre isso, eu não vejo o grande problema do leite sendo a lactose, eu vejo o grande problema sendo as proteínas mesmo que o leite tem, né? E assim, ó, hoje em dia, até uma gozação dos pacientes assim, ai, todo mundo tem intolerância à lactose, todo mundo tem intolerância à lactose, como se no passado as pessoas não tivessem intolerância à lactose. Ela é uma doença realmente dos tempos modernos? Na verdade, não, Candice. Quando a gente lê a história, né? Como nós estávamos comentando antes, tem relatos lá da Grécia Antiga, então relatos de muitos anos, inclusive antes de Cristo, onde realmente hoje a gente presume, lendo esses relatos, que essas pessoas já eram intolerantes à lactose. Guria, eu li Mas ontem que parece que Darwin tinha intolerância à lactose. então, realmente não é algo tão, não é da sociedade moderna, não. Só que o que que acontecia? Os primeiros estudos são da década de 60. Então, claro que as pessoas começam a relatar os sintomas, e aí até que um determinado grupo de pesquisador começa a pensar, mas será que o que, que tem nessas pessoas que elas estão relatando sintomas semelhantes? E aí que nisso vêm surgir os estudos científicos. Os primeiros são da década ali de 60, 70, mas que realmente nós tivemos acesso ao teste, à investigação, foi lá pelos anos que realmente se investiga em torno dos anos 2000, a partir da década de 90, anos 2000, é que se faz os testes, principalmente depois de 2000, né, Candice, que É. realmente se começou a se pesquisar, porque é algo que as pessoas observam, mas realmente entre eu achar que sou intolerante e realmente ter essa certeza, realmente precisa dessa investigação. Eu acho uma coisa que a gente não falou, que na verdade, e talvez seja legal tu explicar, o que que é intolerância à lactose, né? Que na Exatamente. verdade é uma má digestão desse carboidrato que tem do leite, né? Que a gente não consegue quebrar o açúcar. Então, Uhum. e eu acho que talvez seja legal a gente explicar isso, né?
Com certeza. Como eu falei antes, a lactose é o carboidrato presente no leite e derivados. Então, o leite e derivados, eles são fontes de proteína, ele é fonte de gordura, mas ele também é fonte de energia. E a forma como o nosso corpo produz energia é através realmente da obtenção dos carboidratos. O carboidrato, como eu falei anteriormente, contém no leite, se chama lactose. A lactose, ela é uma molécula grande. Então, para ela ser absorvida, porque os carboidratos, eles não têm que ficar no intestino, eles são moléculas que, para realmente suprir a energia, ou seja, eles serem realmente fonte de energia para o nosso corpo, eles têm que ultrapassar a barreira intestinal, cair na corrente circulatória para realmente passar por todo aquele processo de fornecimento de energia para o nosso corpo. Só que para ultrapassar a barreira intestinal, a molécula da lactose, ela não consegue, pela questão do tamanho dela. Então, o nosso intestino, aquela célula muito especializada chamada borda escova, que nós já falamos em outro momento, que é a parte de cima do intestino. Quem quer saber mais sobre esse assunto, não deixa de assistir o episódio 5 do nosso podcast, onde a Candice explica lindamente que nossas células do intestino delgado tem como se fosse, no ápice dela, como se fosse um tapete bem peludinho, que a gente chama de uma célula chamada borda escova. Lá é produzida essa enzima chamada lactase. O que a lactase, na verdade, ela faz? Ela quebra a lactose, que é uma molécula grande, em outras duas pequenas, que é a galactose e glicose. E aí sim, a galactose e glicose, que são moléculas menores, conseguem ultrapassar a barreira intestinal. Então, quando eu estou diante de um paciente que eu digo ele é intolerante à lactose, o que na verdade ele tem? Ele tem uma menor produção dessa enzima lactase e, consequentemente, a lactose não é quebrada nessas duas moléculas menores e, consequentemente, ela não consegue ultrapassar a barreira intestinal. E daí vem, aí, claro que o nosso intestino, principalmente as bactérias do cólon, do intestino grosso, elas amam açúcar, normalmente o açúcar não chega para elas. Então, quando chega lactose para elas, elas fazem a festa. Então, isso gera, como a Candice disse, né? Ela gera um processo de fermentação intestinal, que nada mais é do que as bactérias consumindo esse açúcar que chegou lá para elas, e aí produzindo os ácidos graxos de cadeia curta, os próprios gases, né? Aí vem o hidrogênio, vem o metano, então realmente que acaba sendo o motivo do sintoma. Então é isso que acontece com uma parcela bem considerável da população. Estima-se que aproximadamente 40% a 50% da população tem algo chamado intolerância à lactose primária, que nada mais é do que uma redução na produção da enzima lactase ao longo dos anos. E, na verdade, assim, 40% a 50% aqui no Brasil, né? Isso que eu estava lendo ontem, que eu falei para a Estela que eu perdi um tempão lendo, que se a gente pegar do ponto de vista mundial é 70%. E uma coisa que eu falo para os pacientes, que eles sempre ficam meio assim, tipo, que na verdade a gente ser tolerante à lactose na vida adulta, que é a mutação, né? Os seres humanos originais ali de 150 mil anos atrás, de 70 mil anos atrás, eles eram intolerantes à lactose. Daí, quando começou esse negócio da gente criar animais, criar gado, criar ovelha, quando a gente passou de caçador-coletor para agricultor, né, que as pessoas que começaram a fazer essa mutação, isso eles não sabem muito bem, mas provavelmente elas tinham uma vantagem do ponto de vista de sobrevivência, porque principalmente nos meses de inverno, nos meses que não tinha muito o que comer de vegetação, elas conseguiam ficar bebendo leite. E aquela coisa de ir se expandindo. Então, se a gente pegar assim, a população ali da Inglaterra e da Escandinávia, 20% tem intolerância à lactose. Se a gente pegar chineses e japoneses, mais de 90% tem intolerância à lactose. Então, talvez também a gente tem que ver um pouco a nossa descendência, né? Então, afro-americanos costumam ter mais intolerância à lactose do que caucasianos. Porque, na verdade, assim, tem algumas partes da África, tipo Sudão, que tinha essa coisa do pastoreio e eles tinham mais persistência da lactase. Mas na maioria da África não tinha, porque lá eles conseguiram manter essa coisa de ser caçador-coletor e não precisaram fazer, né, a mutação genética. E não, que eu acho legal também que essa mutação é de 10 mil anos atrás, então é uma coisa relativamente nova para os seres humanos. Sabe que eu sou professora, né? E dou aula, e quando eu falo que um cara que nem o Rodrigo Hilbert fez a mutação genética, as mulheres ficaram tudo enlouquecidas, que elas queriam também ter a mutação genética. E com a cara do Rodrigo Hilbert, né?
Mas o que eu fico pensando, né, na época da residência, por exemplo, nós fizemos residência de gastro Juntas? em 2008, eu de 2008 a 2010, um ano antes. Então, assim, nessa época não se pesquisava como hoje. E eu digo muitas vezes, os pacientes, eu digo, não é uma doença nova. Na verdade, na época a gente não investigava. E aí acabava os pacientes sendo taxados como portadores de síndrome do intestino irritável. E realmente tem uma grande parcela da população que tem intestino irritável. Na época que eu comecei a residência, nós falávamos mais ou menos que 30% a 40% da população tinha intestino irritável. Hoje, se nós vamos ver os dados atuais, já não fala tudo isso. Mais ou menos fala que mais ou menos é de 15% a 20%. Então, os intolerantes à lactose, muitas vezes, eles eram diagnosticados como portadores de síndrome do intestino irritável. Até porque os sintomas, Candice, eu digo, é muito difícil, Mas, guria, baseado no sintoma, nós conseguirmos fazer essa diferenciação de síndrome do intestino irritável, com intolerância à lactose, com intolerância à histamina, mas eu não vou é te falar um mesmo? negócio agora que eu realmente acredito, tá? Que síndrome do intestino irritável são várias alterações que a gente não consegue fazer o diagnóstico, tá? Uhum. Então a gente tem várias intolerâncias alimentares que a gente não consegue fazer o diagnóstico, várias sensibilidades alimentares que a gente não consegue fazer o diagnóstico, a própria disbiose, talvez, que a gente não consegue fazer o diagnóstico. Então, na verdade, a gente pega um conjunto de sinais e sintomas que o paciente tem e diz assim: olha, tu tem esse conjunto de sinais e sintomas, mas o que está Uhum. causando isso, a gente não consegue fazer o diagnóstico. Uhum. Então, talvez daqui 50 anos, eles vão ensinar na faculdade de medicina. Isso eles chamavam de síndrome do intestino irritável antes. Mas, Sim. na verdade, é tal e tal e tal coisa, entendeu? Eu E tem realmente toda. acho isso, sabe? É que nem úlcera É, nervosa, né? É uma sim, coisa que a medicina, ela chegou num limite agora, mas que eu acho que no futuro nós vamos melhorar esse diagnóstico. claro. Eu ainda penso muito na questão do estilo de vida, né? Da alimentação, daí que tem muito a ver com a microbiota, na verdade. É, porque na verdade Muito. muitas dessas coisas a gente consegue, e se a gente até pensar assim, ó, que tem o componente da síndrome do intestino irritável que tem a ver com neurotransmissores, com dopamina, com Uhum. hipersensibilidade ali da visceral, Visceral, isso aí tem muito a ver com estresse, né? com Agora, assim, ó, certeza. por que que nós duas vamos lá e vamos se estressar com alguma coisa e eu vou ter dor de barriga e tu não? Entendeu? E isso é Uhum, uma coisa uhum. individual da pessoa. E daí, assim, talvez no futuro eles vão dizer assim, não, é que tu reage à adrenalina desse jeito e tu reage à adrenalina desse jeito. Isso a gente não sabe, né? Só que assim, a gente conseguir manejar a nossa adrenalina tem a ver com manejo de estresse, tem a ver com aquilo que a gente falou antes de respirar antes das refeições, né? Então, eu acho que várias coisas a gente ainda não tem do ponto de vista técnico a causa, mas a gente consegue pensar numa maneira de dar uma melhorada nisso, mesmo sem saber muito bem o que está acontecendo lá dentro, sabe? Claro. É por isso que eu sempre penso, o primeiro ponto é a gente organizar a questão do estilo de vida, e aí se a pessoa ainda continua com sintoma, tô comendo bem, tô dormindo bem, tô fazendo atividade física, tô conseguindo gerenciar melhor o meu estresse e não tô bem, continuo comendo, estufando, tendo diarreia. E aí a gente abre o leque do diagnóstico diferencial, porque muitas Uhum. vezes é isso que a gente percebe na prática. Se a gente, à medida que eu consigo consumir, por exemplo, as 30 gramas de fibra que é o indicado, consigo fornecer para o meu intestino mais pré-bióticos, inclusive sintomas de intolerância à lactose, muitas vezes, se está relacionado à questão da disbiose, de supercrescimento bacteriano, o paciente já tem uma redução do sintoma. Depois, isso, quando a gente for falar em tratamento, eu vou falar sobre isso, né? Então, uma coisa que eu acho importante nós falarmos, que a intolerância à lactose, ela é classificada de 3 formas diferentes, digamos, pensando em relação à origem dela, né? Tem uma Ah, isso que minoria eu ia da te perguntar agora. população que a gente chama de intolerância à lactose de origem congênita. Então, são aquelas crianças que, desde bebê, elas não conseguem ingerir, o leite faz mal para elas, né? E Então, não é realmente, alergia à proteína do leite, né? É uma coisa diferente. exatamente, não é alergia à proteína do leite, é a lactose mesmo, né? Então, elas têm hipolactasia, ou seja, elas têm uma produção, elas não produzem a enzima lactase. Isso é bem raro na população, mas existe. Então, são crianças que já nascem com essa alteração congênita e elas não conseguem fazer a digestão da lactose. Geralmente, é aquela criança que, quando vai introduzir o leite
quando para de amamentar e começa a tomar leite, e daí não consegue tomar leite de vaca, tem, né, histórias assim, não conseguiu tomar leite, enfim, mas isso é uma minoria da população. A maior parte da população tem uma alteração chamada intolerância à lactose primária, Não, e assim, hipolactasia quem primária. tem isso, tipo assim, vai viver o resto da vida assim, não é uma coisa assim, que vai Isso. recuperar. Porque quem tem alergia à proteína do leite, assim, o bebê, eventualmente, quando Uhum. ele fica maior, ele consegue consumir laticínios, né? Perfeito. O sistema imune, ele amadurece e o bebê vai bem. Quem tem deficiência primária congênita de lactase desde ali, nunca vai produzir, né? Uhum, exatamente. E já, então, a hipolactasia primária, que é essa justamente a do adulto. Então, ao longo dos anos, o indivíduo, principalmente se tem a predisposição genética, o que acontece? Ele acaba produzindo menos a enzima lactase. O que os estudos mostram? Dificilmente uma pessoa que tem hipolactasia primária, ou seja, né, um adulto que desenvolve intolerância à lactose depois, né, de uma certa idade, ela não vai conseguir consumir nada de lactose. Ela tem produção de enzima, mas é uma menor quantidade. Então, o que os estudos falam? Geralmente, 1 a 2 porções de leite por dia, a pessoa geralmente não causa sintomas. Fala até 10 gramas de É lactose. Isso isso. foi revisar ontem. Mas Eu acho que seria 10 gramas, seria, não é meio copo de leite? Mais não, ou menos. pelo menos eles falam 1 copo, dependendo, tem um estudo que fala Tá. que até 2 por dia. Aham. Até 2 porções, né? É que Que depende seria também um pouco das bactérias do intestino delgado. Porque se tiver isso. bactérias no intestino delgado, não no grosso, mas no delgado, um delgado Uhum. proximal ali, principalmente lactobacilos, que conseguem Acidófilos. quebrar Uhum. a lactose, vai ter menos sintomas, né? Exatamente. Então, isso é uma questão bem importante. Então, o que os estudos falam? Que realmente, então, a hipolactasia primária, essa intolerância à lactose que se desenvolve na vida adulta, pode acontecer, começar o paciente ter sintoma em qualquer idade, Não, e é desde muito mais. engraçado, né, guria? Tipo assim, eu sempre tomei leite a vida inteira, né? Exatamente. Por que isso aconteceu agora? Foi porque era para acontecer. Então, isso é a maioria da população. E tem uma terceira causa de intolerância à lactose, chamada intolerância à lactose secundária. Então, imaginem assim, quando o paciente tem uma doença intestinal, qual doença intestinal pode levar à intolerância à lactose? Por exemplo, doença inflamatória intestinal. Então, o paciente tem, principalmente doença de Crohn. O que pode acontecer em função da diarreia, em função da própria doença, pode existir uma menor produção da enzima lactase, assim como principalmente na doença celíaca. A doença celíaca até é mais frequente do que a doença inflamatória intestinal. O que acontece lá no início, quando o paciente faz o diagnóstico da doença celíaca? Quando nós fizemos o nosso podcast, acho que foi o 7 ou o Não lembro. 8º, não lembro também. Eu vou dar uma olhada aqui. O que eu falei? Na verdade, a doença celíaca, ela acaba comprometendo uma parte muito nobre do nosso intestino delgado, e realmente essa parte nobre, ela também é a parte responsável pela produção da enzima lactase. À medida em que a pessoa para de ingerir o glúten, à medida em que existe Celíaca é o 8. Oitavo episódio sobre doença celíaca. Então, à medida que o paciente retira o glúten da alimentação, as velocidades intestinais voltam, ele volta a tolerar a lactose. Então, isso é uma causa secundária, ou seja, à medida que eu trato a doença de base, a intolerância à lactose, ela realmente se resolve. Guria, eu acho que a causa secundária mais comum é pós-gastroenterite. Então, assim, a pessoa tem uma infecção intestinal ali do mal, ela fica 3 semanas, mais ou menos, intolerante à lactose. Isso, daí, às vezes, fala assim, eu só tô infecciosa. tomando leite. Eu, não! Né? Porque fica 2, 3 semanas como destrói essas células em borda da escova, infecção intestinal, até aquilo ali se recuperar, a pessoa fica intolerante à lactose. Eu acho que essa é a causa mais comum de secundária, Isso. né? Isso, eu já ia falar nessa outra causa também, que Eu é adoro realmente. interromper. Não, imagina, que é realmente pós-infecciosa, que tanto pode ser uma gastroenterite, né? Então, eu comi um alimento contaminado, e aí na sequência evolui com diarreia, e depois aquela diarreia que ficou persistente, ou até mesmo parasitária, tipo giardia, essas outras parasitoses intestinais que também levam a diarreia. Então, é muito importante essa observação. Eu sempre digo para meus pacientes, quando eles vêm consultar com um episódio agudo de intolerância, né, de diarreia, eu sempre digo para eles, não é hora agora de investigar. Mas eu de vez em quando tenho diarreia, mas eu comi comi uma comida, um sushi que me fez mal,
e aí eu tive piora da diarreia. Ok, nós vamos tratar esse episódio agudo, a gente vai melhorar a questão da microbiota, vamos trazer mais Tem que pré-bióticos na tua esperar. alimentação, e aí vamos aguardar pelo menos 30 dias para daí depois fazer a investigação. Então, isso é muito importante. Não sair já fazendo o exame, justamente porque tem esses fatores confundidores. Então, por exemplo, os meus pacientes celíacos, eu sempre digo, olha, agora, nesse momento que nós começamos tratando a doença celíaca, você sente piora do sintoma da diarreia quando consome lactose. Mas isso não quer dizer que no futuro isso vai acontecer. E se eu não me Então, engano, tem que esperar 2 anos para retestar, né? isso aí é o tempo realmente para realmente refazer. Exatamente, é bastante tempo, assim, né? Isso aí. Então, realmente, são essas três principais causas de intolerância à lactose. Ou é congênita, Que é ou é super raro, hipolactasia né? primária, É congênita. exatamente. Ou ela é secundária a alguma outra doença, mas o mais comum realmente é essa que a gente adquire ao longo dos anos, mas que tem E esse quando é que o componente paciente tem que genético. desconfiar que ele tem intolerância à lactose? Os sintomas mais comuns realmente é essa sensação de eu como e é muito rápido, é de 30 minutos no máximo 2 horas. E eu já tenho essa sensação de distensão. Os sintomas principais são distensão, alteração do hábito intestinal, geralmente a mais comum ainda é diarreia, excesso de gases. Para alguns pacientes, eles podem ter náuseas também. E claro que dor abdominal em função das cólicas. E é muito interessante que os pacientes intolerantes à lactose, principalmente quando eles consomem lactose por exemplo, e uma quantidade um pouco maior de gordura, eles falam, doutor, eu vou da pizzaria assim, ó, eu tenho que usar o banheiro da pizzaria, porque aquela dor de barriga muito intensa, eu vou no banheiro, né, tipo, com urgência evacuatória, vem aquela diarreia explosiva, com muita dor abdominal, mas eu saio do banheiro como se nada tivesse acontecido. É muito interessante, porque é bem diferente do que o paciente relata, por exemplo, por uma infecção intestinal ou intestino irritável, que tu vai do banheiro uma vez e aí tu parece, agora resolveu. Aí tu vai de novo. Então, a intolerância à lactose, a crise, como os pacientes falam, muitas vezes é muito intensa, cólica, a dor, mas segue, o organismo expulsou né, a lactose, pronto, deu. Realmente tirou, como eles falam, né? Passa assim na hora, resolve E na às maior vezes os parte das pacientes têm vezes. sintomas todos os dias porque eles consomem muitos derivados do leite todos os dias, né? Porque daí, assim, Exatamente. daí ele toma leite e come torrada de manhã. Daí meio-dia mais um Uhum. negócio. Daí daqui a pouco, tipo, começa uma diarreia e tem diarreia todos os dias. Então, às vezes o paciente fala assim, mas acho que não é porque eu consumo todos os dias, mas por isso mesmo pode ser, né? E o que eu acho Isso. legal, guria, é que quando eu comecei a fazer aqui clínica, assim, né, de atender os pacientes, muitos começaram a relatar melhora de outros sintomas, tipo assim, eu tinha dor de cabeça Uhum. e eu tirei a lactose e melhorou. Eu tinha Isso. dores articulares e melhorou. E eu ficava pensando, cara, não faz o mínimo sentido, tá? Daí ontem, mas eu lembro que na época eu estudei e tinha vários Uhum. relatos mesmo de E também manifestações. a parte de via aérea superior, porque aumenta a produção de muco, né? Rinite, Isso, por exemplo. Uhum. de rinite, assim, né? Isso, E daí exatamente. eu lembro que na época, assim, há 10 anos atrás, eu estudei e tinha, tipo, muita coisa realmente manifestação extraintestinal. Daí ontem eu fui dar uma estudada de novo para ver o porquê das manifestações extraintestinais. E daí eu achei bem legal, eu vou até aqui, assim, que na verdade é por causa de formação de toxinas, né? Essa Uhum. fermentação bacteriana, ela forma toxinas aqui, acetona, acetaldeído, etanol, que daí entram na corrente sanguínea e dão essas manifestações extraintestinais. Legal, né? Isso, isso. Isso é E bem aqui eu acho interessante. que, tipo assim, 80% dos pacientes pode ter cefaleia, que é dor de cabeça. É muito alto. Uhum. Muito. Mas que a gente percebe assim na prática do dia a dia, Candice, acaba sendo muito difícil ter uma dieta sem lactose. Eu tive essa experiência, na verdade, eu tive É. quando a minha filha era pequena, ela tinha alergia à proteína do leite, eu fiquei 7, 8 meses, né, durante a amamentação, mas aí era zero mesmo, eu não podia comer nada de É que lácteo, era alergia à proteína né? do leite, então não podia nem assim Exatamente. traços né? E é muito difícil fazer uma dieta sem lácteos, porque os lácteos estão intrínsecos em muitos Mas, alimentos. guria, mas quem tem intolerância à lactose, tu pega lá a manteiga e diz assim, Isso, traços de, tu pode comer, não não tem tem problema. problema. Eu acho que a alergia da proteína do leite é pior, porque tu não pode ter Exatamente, contato com nada.
Agora, assim, se tu pegar uma pessoa com intolerância à lactose, é muito dose dependente. Então, no momento que tu pega traços de tal coisa, não tem problema, Claro, né? e até na literatura fala que, por exemplo, comprimidos com lactose não Oh, tem problema em dar para não a tem problema pessoa, nenhum. porque a quantidade é muito pequena. E uma coisa que eu acho Exatamente. sempre muito importante quando a gente pensa em ter uma intolerância à lactose, a gente tem que estar atento à questão dos sintomas de alarme, porque eu já recebi paciente me dizendo assim: ah, doutora, eu estou há 5 anos tratando intolerância à E não lactose, melhora. e continuo acordando de madrugada por diarreia, continuo tendo alteração, anemia, por exemplo. Então, assim, fiquem atentos, pessoal. Aqueles 5 sinais de alarmes. Se você tem anemia, se você está perdendo peso, se você está tendo diarreia noturna. Claro, a não ser, por exemplo, fui na pizzaria 9 da noite, e daí, claro que daí eu deitei às 11, eu posso levantar 11h30 com intolerância, né, com diarreia. Mas assim, mas Depende um pouco do tempo de normalmente, trânsito, né? Quando chega no colo, que começa a exatamente. sintomas, é. Porque a intolerância à lactose, a literatura fala muito isso, é de 30 minutos a 2 horas. Geralmente é o tempo para metabolizar a lactose. Depois, não tem mais sintoma. Não, Então, e eu acho se uma coisa aquela importante. diarreia que persiste, a gente tem que estar atento para esse diagnóstico diferencial. Não, eu acho uma coisa importante, tu falou o seguinte, intolerância à lactose não dá anemia, não dá perda de Exatamente. peso, não dá deficiência, assim, de De vitaminas, entendeu? vitaminas, Né? não dá Então, diarreia noturna. então assim, isso é uma coisa super importante esse paciente, assim, eu não, tipo assim, meu ferro tá sempre baixo porque eu tenho intolerância à lactose. Não, tipo Não assim, tem não nada a muda ver. nada a absorção do ferro, né? Isso. E outra questão que é o fator de alarme é o início do sintoma depois dos 50 anos, né? Então, a gente tem que estar atento. Então, se vocês têm um desses 5, né, desses 5 achados, desses 5 sintomas, não, eu tirei a lactose por conta e notei que eu melhorei. Mas é muito importante a investigação. Essa observação é válida. Eu fiz mesmo um teste, a gente recebe muito no consultório isso, né? Uhum. Eu mesma fiz o teste, doutora, eu estava tendo diarreia mais frequente, e daí eu retirei a lactose da minha alimentação e senti que está bem melhor. Realmente, diferente quando no episódio 8, quando nós falamos da doença celíaca, nós justamente reforçamos, não retirem o glúten antes de investigar. Já na intolerância à lactose, eu já vou Não dizer tem o problema. contrário. Os estudos realmente falam que essa observação do paciente ela é essencial para o diagnóstico. Então, uma das formas que a gente tem de fazer o diagnóstico é justamente isso que a gente chama de teste terapêutico. O que é teste terapêutico? Eu estou sentindo uma sensação de indigestão, de gases, de desconforto abdominal, de aumento da frequência, de diarreia, e aí eu resolvi achar que é do leite. Então eu tirei o leite e realmente melhorei. E daí eu voltei a tomar leite e voltou de novo. Então a própria pessoa já tem como ter uma ideia do diagnóstico. Então, pode ser feito esse teste? Pode. E Não, aí, e até claro que nos testes diagnósticos é muito importante se o paciente teve ou não teve sintomas, né? A não ser o teste genético, que isso, não tem a ver com a gente dar lactose para o paciente para fazer o teste. Os exatamente. outros testes é muito importante. Só que às vezes o que acontece? O paciente fala assim, isso é importante também falar. Eu não tive sintomas. Eu falo, tá, mas e depois que tu saiu do laboratório? Depois eu tive. Passei a tarde Isso. inteira, né? Sabe? E, inclusive, os estudos, né, mais recentes, eu fui revisar a literatura, os últimos estudos, eles todos falam a mesma coisa. Tanto o teste de hidrogênio inspirado, que não é tão acessível, não é tão, né, nós realmente não temos tanto acesso quanto o teste da curva, né, de Uhum. tolerância à lactose que a gente coleta no laboratório. Os dois testes realmente precisa do teste positivo junto com a correlação do sintoma. Ou seja, eu fiz o teste, durante o teste eu fiquei ruim, ou depois eu fiquei ruim também. Porque, por exemplo, vamos supor que o paciente estava com episódios de diarreia, e daí, ok, vamos tratar, mas vamos fazer o teste de tolerância. E aí o paciente não tem sintoma nenhum durante o teste. Ele pode até vir um teste positivo, mas se ele durante o teste não tem sintoma nenhum, improvável que seja da intolerância à lactose. Então, É isso é aquela muito coisa, o importante. paciente ele não absorve lactose, mas as bactérias do cólon dele não fermentam também, entendeu? Então, assim, ele não tem Exatamente. a absorção dele é ruim, mas as bactérias colônicas também não fermentam muito, né? Então, eu ter um teste de tolerância à lactose positivo quer dizer alguma coisa, não quer dizer nada. O que realmente, como eu disse, sem avaliar junto com o sintoma, ele não quer dizer nada. Então, é muito importante isso.
avaliação conjunta do sintoma. Então, você se auto-observar. Como é que foi durante o teste? Eu sempre pergunto isso para os pacientes. Uhum. Como é que você se sentiu durante o teste? Ah, doutora, eu não tive nada, fiquei super bem, como se não... Ótimo, ok, tu não é intolerante. Mas se o teste vem positivo, o que às vezes eu questiono o meu paciente? Você teve algum sintoma durante o teste? Não, eu não tive nada de sintoma, mas eu deixo, então eu não restringo a lactose, mas deixo aquela anotação no prontuário, porque se em algum outro momento ele começar a ter dor, distensão, a gente já sabe que ele tem um teste Não, e é positivo. importante que o sintoma não é só diarreia, a distensão também é sintoma. Então, o paciente fala assim, Isso, não tive diarreia. Eu falei, tá, mas a barriga não inchou. Ah, inchou. Inchou. isso. Não, mas isso é um sintoma, né? O estufamento, ele acaba sendo realmente um sintoma que até parece mais frequente. Uhum. Então, isso realmente é a forma de fazer o diagnóstico, através, Bom, e a eu gente sempre digo para entrou, quais são os exames diagnósticos que tem? isso, então são os mais frequentes, na verdade tem três que nós podemos pedir na nossa população, né? Tem o teste, como é que é esse teste que eu digo que mais frequentemente a gente pede? É assim, o paciente, então, como eu disse, a lactose, ele é um açúcar. Então, ele é baseado na dosagem de glicose, que é a forma do açúcar que a gente consegue dosar no sangue. Então, o paciente chega no laboratório com 8 horas de jejum, é coletado uma primeira amostra, que daí é avaliada, então, a quantidade de glicose, ou seja, de açúcar que ele tem no sangue. Depois, ele vai tomar um líquido. Aquele líquido, embora não tenha sabor de leite, ele tem uma quantidade grande de lactose, grande, concentrada. Por isso que ele tem esse sabor doce. Depois de meia hora de tomar aquele líquido, é coletado uma nova amostra. Então, novamente é coletado sangue. Depois de uma hora é coletado novamente. E depois de 2 horas novamente. Então, são 4 coletas de sangue. Ah, aqui em Santa Cruz Então, eles só fazem com 1 hora. entendi. Mas assim, ó, Então, eu até não acho errado, assim, porque na verdade, isso, teoricamente, como é absorvido ali na parte proximal ali do intestino, a isso. primeira parte, era para ser tudo absorvido ali na primeira hora mesmo. Então, eu acho E interessante que esse teste ele vê a nossa capacidade de absorver a lactose. Então, é a capacidade de quebrar e exatamente. absorver, né? Exatamente. Então, para que o teste, então, precisa aumentar 20 pontos. Então, vamos supor que eu tinha 80 de açúcar no sangue. Eu preciso, em meia hora, 1 hora, aumentar e chegar pelo menos a 100. Então, isso é sinal de o quê? Que eu tenho a quantidade de lactase necessária para fazer essa quebra da lactose, né, em galactose e glicose, daí que ultrapassaram a barreira intestinal e, consequentemente, aumentou a quantidade de açúcar no sangue. Então, é isso o teste. Já, por exemplo, se eu tenho uma curva que não faz, pelo menos, né, não aumenta pelo menos 20 pontos, é sinal de um teste positivo. É Então, importante, assim, esse teste, ele não é bom, né, Zé, é contraindicado fazer em pacientes que são diabéticos, né? Porque como isso, eles têm, além de ter a glicose de jejum alterada, eles têm essa resposta à absorção de glicose alterada também. Então, tu pega um paciente diabético, ele tem ali 102 de glicose de jejum, e daí em meia hora tá 170. Tipo, aumenta isso, muito, né? Então, em exatamente. pacientes diabéticos, ele não ajuda muito, porque tu absorver um pouquinho de glicose, a glicose no sangue pode aumentar muito, sabe? As limitações realmente são para os pacientes diabéticos. Os pacientes, por exemplo, também que fizeram cirurgia bariátrica, também não é um Hum. bom teste. Então, nós temos limitações, sim. Outra questão importante que os pacientes às vezes me perguntam, doutora, esse teste, olha só, aumentou, ao invés de aumentar 20, aumentou 2 pontos. Ele está querendo dizer o meu grau de intolerância? Não. Esse teste, ele só diz se você é intolerante ou não é. Então, essa questão do Porque não quanto eu sou existe grau de intolerante ou não, intolerância, não né? existe, Ah, tá. exatamente, não existe grau de intolerância, embora as pessoas às vezes queiram saber, não existe grau de intolerância, isso é muito pela observação. Não, e Então, eu até sempre porque, assim, ó, digo, uma coisa é quanta enzima tu faz, que a gente não tem como medir. Até tem a atividade da enzima na borda adenal, mas só mede em uhum, universidades, assim, que trabalham com isso. Então, uma coisa é quanto de enzima tu produz, tá? A outra coisa é como a tua microbiota vai usar aquele açúcar. Então, uhum, tem gente que a produção até não é tão baixa de enzima, mas tem muita bactéria fermentadora no intestino, então tem muito sintoma. E tem gente que não uhum. produz quase nada de enzima e tem pouca bactéria fermentadora no intestino e tem pouco sintoma. Então Isso não aí. tem grau, entendeu? Porque depende da quantidade de enzima que tu produz e como tuas bactérias vão agir com açúcar ou não, né?
Isso aí, dizem, né, que nós somos o resultado do que as nossas bactérias consomem e o que que elas produzem a partir disso. E realmente isso que a Candice falou só reforça do quanto essa microbiota intestinal, esses 40 trilhões aproximadamente de micro-organismos que habitam a nossa flora, tem um impacto muito grande na nossa saúde digestiva. Então, é isso o teste de tolerância à lactose que a gente costuma fazer no laboratório. Uma outra forma de fazer o diagnóstico é pelo teste, como a Candice falou, teste genético. Só que a questão do teste genético, a gente pede populações assim, populações bem especiais, tipo, como a gente comentou antes, serve para os pacientes diabéticos, às vezes as pessoas, se não têm acesso ao do hidrogênio expirado, os pacientes que têm muito medo de agulha, então né, acabam É, passando mal. e outra coisa, né, Guriel, o teste genético, ele não dá os sintomas. Então, assim, tu pode ter Isso, alteração genética, mas consumir e ter pouco sintoma daquilo. Então, o teste genético a gente não consegue avaliar se o paciente tem sintomas ou não. A gente vê isso se ele aí. tem alteração genética, quer dizer, se ele não tem alteração genética que dá persistência da lactase. Só que se isso tá dando sintomas ou não, a gente não consegue avaliar por esse teste. E tu sabe que quando eu fiz lá o congresso europeu, agora na pandemia, é o teste que eles usam em vez da. É o teste, primeiro teste que eles usam é o genético, entendeu? E pra gente não, né? Eu também uso raramente assim o teste genético, mas eles usam como primeira linha, só que é isso aí. Tu pega e fala assim: o teste genético, ele não dá se o paciente tem sintomas ou não quando consome, né? Uhum. Que é essencial, como nós falamos antes, para o É, diagnóstico. Inclusive, os próprios guidelines europeus e americanos falam disso, né? Da correlação com o sim. sintoma. E a terceira forma é o teste do hidrogênio inspirado. Então, o paciente, esse teste eu vou pedir para tu explicar, que tu sabe melhor do que eu. Que tu Ah, faz esse tá. teste, eu não Não, ele é faço. bem parecido com. Parecido, assim, na verdade, ele é parecido assim, a coisa do teste sérico da gente ficar dosando. Então, na verdade, assim, tu tem um aparelhinho que tu dosa quanto de gás hidrogênio o paciente está produzindo, está expirando, né? Então, o paciente vai lá, expira o gás hidrogênio. A gente dá também lactose para ele tomar, mas é uma dose um pouco menor que da do teste lá da sérico. E daí, a cada 20 minutos a gente vai dosando o hidrogênio do paciente. Teoricamente, quando tipo assim, a lactose não é absorvida, ela começa a ser fermentada pelas bactérias intestinais, o hidrogênio ele vai aumentando. Então a gente pode fazer o teste 120 minutos, que é até mais ou menos o tempo que demora para chegar no cólon. Alguns guides mandam fazer 180 minutos, ficar 3 horas ali expirando. Não dói nada, só é chato ficar lá 3 horas no consultório expirando, assim. Mas também, assim, é tranquilo o teste. E também se avalia a presença de sintomas, né? Também se avalia a presença de Uhum. sintomas nesse teste. E é a mesma coisa, tem que subir 20 partes por milhão. Então, assim, tu saiu ali de 5, tá? É mais ou menos isso aí que as pessoas produzem de hidrogênio no basal. 5, 6, 7, às vezes até menos. Tu tem que ir para 25, para 30. Então, às vezes a gente pega uns pacientes. Esses dias eu fiz um menininho, coisa mais querida, menino. Eu faço muito em criança, né? Porque por causa das agulhas. E o gurizinho saiu assim de 3 e foi para 76, assim, sabe? Deu uma Nossa, baita curva, imagina. assim. Entendi. Esse realmente é um teste que ele é bem, ele é bom, ele tem uma correlação muito boa com o diagnóstico. Então, é um bom teste, mas nem todos os locais têm, né? Acesso. Está cada vez mais popular, mas os laboratórios normais não Não fazem. cobre. Mas é o Exatamente, teste isso que que é o quando a gente não mais faz. indicado para paciente diabético. Isso aí, para E, na diabético. verdade, ele é o teste padrão ouro que se fala, né? Então, quando eles fazem Uhum. artigos científicos no ver se o teste funciona ou não, esse seria o melhor teste para fazer para intolerância à lactose, seria o teste de hidrogênio, né? Ele tem menos esses fatores Mas confundidores, né? a gente tem lá na clínica, a gente faz, mas eu peço muito pouco. Porque essas coisas que a gente está falando, né? Porque os convênios não pagam, o paciente tem que ficar lá 2 horas. Eu acho o teste sérico que ele é bom. Agora, se tu pegar o paciente diabético, é melhor fazer o teste de hidrogênio. Tipo assim, o teste Com sérico nem é certeza. para fazer, né? Com certeza. Então, esse diagnóstico, como eu disse, primeiro né, vem a questão do sintoma. Sempre a gente não sai fazendo o exame da lactose por qualquer motivo, ele não faz parte do exame de check-up. Mas o paciente, normalmente, ele nos procura porque ele tem sintoma, e aí então a gente realmente precisa avaliar. Teve gastroenterite recente?
Tem alguma outra alteração? Tem anemia? Tem alteração de vitaminas? Tem sintomas de alarme, perda de peso, diarreia noturna? Não, não tem nada disso. Ok. Então vamos partir para o exame de investigação. Mas sabe o que eu acho estranho, guria? Porque se a gente pensar assim, tu pega lá esses protocolos americanos e europeus para investigação de diarreia, tá? Tanto Roma, que é o negócio, eles não botam teste de intolerância à lactose. Eles não botam, eu acho assim, ó, eu fico assim, ó, chocada, porque assim, se a gente pegar a parcela da população que tem intolerância à lactose, né, e eles não colocam, como assim, tipo, então a gente tem que testar, né? É bastante alta. Tem uma questão que, isso é uma coisa que eu li alguns trabalhos, mas é algo que não é consolidado na literatura, mas eu costumo fazer na minha prática clínica, Candice. Eu queria até trocar uma ideia contigo. Normalmente, quando o paciente vem com um sintoma, e aí, por exemplo, tem animal de estimação, faz muito tempo que não toma antiparasitário. Eu não dou. Teve alguma outra alteração, tipo, uma gastroenterite ao mês, eu costumo dar primeiro do antiparasitário e depois faço um curso de probiótico e depois ele faz o teste. Então, mas como eu te disse, isso daí é algo que não é. Mas aí, assim, ó, o que acontece? Eu comecei a pedir EPF para todo mundo e quase ninguém tem nada, sabe? Claro, tem a giardia, que não aparece bem, a gente pode dizer assim, o EPF não é um exame maravilhoso, né? Mas aí que é o exame de fezes, aquele que a gente coleta 3 amostras, enfim. Isso. Mas daí, assim, ó, ao mesmo tempo, quando tu começa a estudar essas coisas, tipo assim, como a nossa microbiota tá ali com o sistema imune, né, regulando o sistema imune, muitos pequenos parasitas a gente tem lá dentro que eles regulam a nossa imunidade. No momento que a gente dá um antiparasitário, a gente mata tudo, entendeu? A gente não consegue dizer assim, esse é bom, esse é ruim. Então, eu agora optei por pedir EPF para todo mundo, tá? Mas antes eu tratava. E eu não acho que tenha certo ou errado nisso, sabe? Eu acho que é uma coisa, assim, mais ou menos do que tu acredita, assim, sabe? Claro. Eu acredito que a questão do EPF, a gente sabe que tem 40% de falso negativo. E aí depende muito da história epidemiológica, do tipo, tem um monte de cachorro, um monte de gato, e eu realmente tem sintoma frequente de diarreia. Eu realmente penso que nessa população a gente deva tratar, mas aí, claro, é muito, uns 2 muito anos, caso a caso, 3 anos né? atrás, eu atendia numa cidadezinha aqui do lado de Santa Cruz, que tem muita água de poço, tá? Os pacientes tinham um poço e tiravam água de poço. E eu vou te falar o seguinte, o EPF vinha positivo em 70% dos pacientes, tá? 70% dos pacientes vinham com EPF positivo. E daí assim, eu perguntava, tu tem água tratada? E eles diziam, sim, é água de poço. Água do poço, entendeu? Que a Corsã foi lá, cavou o poço, encanou a água e tudo mais, mas era água de poço. E o que mais chamava atenção é o seguinte, eu tratava os pacientes, vinha um EPF negativo, 3 meses depois estava positivo de novo. Olha só. Entendeu? Eles ficavam tem muita se questão epidemiológica. Né? Então, isso aí é uma coisa, tipo assim, mora no interior de sei lá o que, como é que é a água? Não, a água é de poço, coisa e tal, não passa por todo esse tratamento que a gente tem. Talvez tenha mesmo, entendeu? É muito caso a caso. Eu penso muito nisso. Assim, acho que tem populações que realmente têm esse benefício. Mas acredito que a gente já possa falar no tratamento, né? Acho que sim, vamos lá. Então, não tem mágica no tratamento, né? Exatamente. Então, estava com sintoma, comecei a me dar conta toda vez que eu comia lactose em uma quantidade maior, não tomando um copinho de leite por dia, enfim, mas quando eu vou na pizzaria, quando eu vou comer hambúrguer, que daí tem a junção de lactose, é a lactose da maionese, é a lactose do queijo, é a lactose do pão, e aí o somatório acaba tendo uma quantidade maior de lactose, comecei a ter distensão, dor de barriga, cólica abdominal, procurei o gastro, fiz os exames e o teste deu positivo. Então, sou intolerante à lactose. E agora, o que eu devo fazer? Claro que, como a Candice falou, o tratamento não tem mistério, realmente a gente deve, então, passar a ingerir menos lactose. Veja o que eu estou dizendo, não estou dizendo cortar por completo a lactose. Tem necessidade? Depende muito caso a caso. O que a literatura fala? Que, teoricamente, 10 gramas de lactose, que tem pelo menos, por exemplo, em 200 ml de leite, a pessoa conseguiria tolerar.
uma fatia de queijo mussarela, por exemplo, conseguiria tolerar. Mas isso é muito individual. O que eu costumo fazer na minha prática clínica? O paciente vem com diagnóstico, eu costumo dizer assim, olha, vamos ver como é que é teu organismo sem a lactose. Guria, eu faço a mesma coisa! Para tu te conhecer, como é que o organismo da Estela funciona. Isso eu não li estudo nenhum, mas para mim faz muito sentido. Eu faço a mesma coisa. Eu me conhecer, tá? Como é que eu fico sem, mas assim, por pouco tempo, uma semana, 10 dias, como é que eu fico sem tomar leite, sem comer queijo? Isso fez alguma diferença ou não? Eu senti melhor em alguma coisa, o que eu senti melhor, o que eu não senti? Depois eu costumo indicar. Então aí você começa a consumir o sem lactose e observa como tu fica. Então essa observação é muito importante. Não existe eu costumo deixar 3 a 4 semanas, eu deixo mais tempo, né? Mas eu falo a mesma coisa, até porque, assim, muitos pacientes falam o seguinte, que mesmo produto sem lactose, eles têm sintomas. Isso, então eu falo assim, então faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, fica 3 a 4 semanas sem derivados do leite para ver como é até o organismo sem nada. E daí depois tu começa a consumir produtos sem lactose para ver se faz alguma diferença. Eu faço a mesma coisa. Então, o que é o produto sem lactose? O que é o leite sem lactose? É o leite onde já foi acrescido a enzima. Então, a enzima lactase, então, lembra que nós falamos que o problema da intolerância à lactose é uma menor produção da enzima lactase, que faz a quebra da lactose em galactose e glicose. O que o leite leite sem lactose, qual é a diferença dele para o leite normal, o leite convencional? O leite sem lactose, ele já vem com a enzima crescida, ou seja, ele não vem mais com lactose, ele já vem com galactose e glicose. Então, já está quebrado. Então, ele vai ter mais fácil absorção. Em termos nutricionais, é absolutamente igual. A quantidade de cálcio, de gordura, de proteína, não muda nada. A única diferença é isso, é que ele já tem a enzima acrescida. E realmente, a questão da enzima, imagina a enzima como um suplemento, ele não é considerado um medicamento, ele é considerado um suplemento, ele é muito bem tolerado pelas pessoas, inclusive a gente pode usar em populações especiais, em crianças, em gestantes, enfim, e realmente ela é muito parecida com na verdade ela é muito semelhante à nossa produzida, né, Candice? E na verdade, assim, também o que eu acho, assim, no meu ponto de vista, uma opinião super pessoal minha, tá? Tu sabe que teu corpo não digere bem o negócio, né? Tu ficar forçando a amizade ali também, eu acho meio assim, tipo, tu tá botando pra dentro o negócio, teu corpo não digere bem. Então, o que eu falo pros pacientes, eu acho que dá pra consumir produtos sem lactose, mas não dá pra consumir em excesso, porque assim, tu sabe que teu corpo não digere bem aquele negócio, né? E a gente não sabe, assim, se a quantidade de enzima ali tá tudo certinho. Então, o que eu peço, assim, tipo, olha, no dia a dia, tenta achar substitutos, né? No dia a dia, tenta não consumir muitos derivados do leite. Deixa isso para ocasiões assim, que tu vai comer pizza com a tua família, que tu vai no aniversário, que tu vai sair com as tuas amigas, entendeu? Ou com teus amigos. Mas no dia a dia, tenta não colocar derivados do leite em todas as refeições, porque assim, tu sabe que teu corpo não digere bem. E aquilo que a gente está falando, uma coisa é aquele produto ali do aumento de hidrogênio, de diminuir o pH do intestino e todos os outros metabólitos tóxicos que pode fazer junto, sabe? Que a gente ainda não tem como medir. Eu acho isso aí mas isso é uma opinião super pessoal, assim, minha, super pessoal mesmo, sabe? Eu também falo isso para os pacientes, né? No dia a dia, evita de consumir o leite que te faz mal, enfim, mas o leite é muito importante, depende muito da questão da preferência da pessoa também. Como tu falaste, né? Tu não gosta de leite, eu já sou uma que eu gosto de leite. Para mim, ele é bem importante. Mas eu adoro os derivados do leite, entendeu? Eu adoro queijo, eu adoro iogurte. E aí tá, iogurte, normalmente se tu pegar iogurte natural, ele já vem fermentado, então ele já tem menos lactose. Isso. Quando tu pega queijo curado, assim, queijo aqueles duros, tipo parmesão, que já fermentou bastante, eles têm menos lactose também. Os queijos frescos têm mais lactose, né? Exatamente. A ricota tem bastante lactose. Quando eu for falar das novidades, os estudos são basicamente nessa linha, né, de observar qual alimento que tem mais ou menos. Tem uma tabelinha que eu costumo dar para os meus pacientes quando faço o diagnóstico de intolerância à lactose,
que é a quantidade de enzima que eles devem tomar, porque tem duas formas da gente... Me passa essa tabela aí, Na guria. verdade, tem 3 formas, né? Uma é não consumir, cortar os lácteos da alimentação, o que é muito difícil, como eu falei anteriormente, retirar por completo os lácteos da alimentação. A outra é consumir lácteos já com uma crescida enzima, que é sem lactose. E o terceiro é consumir os alimentos normais e aí tomar enzima, que daí a gente toma... Como é que é a enzima? Então, é uma cápsula que pode ser mastigável, ou ela pode ser tomada, ou ela pode ser em sachê. Vamos supor que eu vou comer pizza. Então, minutos antes de consumir pizza... 5, 10 minutos, né? Isso, exatamente. Até porque o efeito da enzima geralmente é no máximo 2 horas. No máximo. Eu sabia, o efeito da enzima é 45 minutos, 1 hora. Porque ela vai indo junto com o alimento, né? Isso, mas assim, eles falam, por exemplo, tem algumas que falam até 2 horas, mas geralmente é isso, é pouco tempo. Então, tem que ser consumo 5 minutinhos antes de ingerir. Por exemplo, cheguei no restaurante, a pizza, espero, né? Sei que a pizza já vai começar a ser servida, toma a enzima e daí eu consumo. E aí, claro que a quantidade de enzima, isso é uma coisa que também observo no dia a dia. Os pacientes dizem assim, mas a enzima, doutora, não faz diferença, não faz efeito. Às vezes vai no rodízio de pizza, aqui em Caxias, por exemplo, que são maravilhosos, né? Aí come, por exemplo, a cada 10 mil unidades de enzima, tu consegue fazer a digestão de 2 fatias de pizza. Se tu vai comer 6 fatias, tu precisa de 3 cápsulas de enzima. Isso é uma coisa que eu percebo no dia a dia. Eu falo para os pacientes que eles têm que ver que vocês têm que aumentar a dose da enzima. Mas eu não tenho essa tabela, depois tu me passa ela. Eu tenho, vou ver até se a gente consegue colocar aqui, incluir no nosso podcast, ela é bem interessante. Porque ela fala, por exemplo, vou comer uma torta, né? Uma fatia de torta, 10 mil unidades. Eu vou consumir sorvete. Se não me falha a memória, cada uma bola de sorvete é 10 mil unidades de enzima. Você vai comer 2 bolas, tem que tomar 2 tabletes. Bem legal isso aí. Então, isso é uma coisa importante, porque às vezes o paciente... E isso é uma coisa que geralmente eu confiro. Se o paciente fala que a enzima não está funcionando, antes de mais nada, eu forneço essa tabela para a gente avaliar se a quantidade de enzima que ele está ingerindo é adequada. Então, essa seria a terceira forma de tratar. Então, ou realmente tu para de consumir lácteos, o que eu acho que é muito difícil, principalmente pela questão do cálcio. O cálcio, ele é um nutriente essencial para a nossa saúde. Mas aí, ontem, eu olhei as outras coisas que tem cálcio. Deixa eu achar. Sim. Porque assim... Fígado, brócolis, gergelim. Calma aí, gergelim. Aqui, ó. Gergelim, sardinha, tofu, couve, salmão, espinafre, salmão, melaço, tá? Repolho chinês, né? E amêndoas torradas. É, isso aí. Mas tu vai ver que é uma quantidade pequena. Depende, o gergelim é bastante, guria. 1/4 de xícara tem mais do que um copo de leite de vaca. Sim. Gergelim, 1/4 de xícara tem 350 gramas e um copo de leite de vaca tem 276 gramas. A questão é realmente a gente colocar isso como parte da dieta, né? Mas conseguir fazer preparações com... Tipo gergelim, geralmente tu come um pouquinho em cima do pão, né? Então, acaba limitando um pouquinho, tu acaba comendo muito pouco. Mas isso é bem importante, não esqueçam da questão do cálcio. E essa, como eu disse, né, a questão do consumo do leite hoje é muito questionável, é muito discutível. Alguns acham que o leite é inflamatório, acho que isso a gente vai falar em outro podcast. A gente fala em outro. É um assunto muito extenso. Então, e sobre novidades, né, que nós falamos. E aí, o que tem de novidade? Não tem muitos estudos com informações novas. O que realmente que tem mais recente é esses estudos, como a Candice estava falando, testando a quantidade de lactose dependendo do alimento. Então, os estudos mais recentes mostram que iogurte com micro-organismos, não é o iogurte normal, é o iogurte tipo kefir. E o que acontece? Aquelas bactérias ali do kefir, elas consomem a lactose. Elas se alimentam da lactose. E aí, então, consequentemente, eles têm menor teor de lactose do que o iogurte normal. Então, quem tem iogurteira em casa pode fazer iogurte com lactobacilos dentro, que também consome, né? Isso, também. E os queijos, como ela falou, os queijos mais frescos têm uma quantidade maior de lactose. Os mais curados, aqueles já mais envelhecidos, eles têm exatamente. Eles têm um teor menor de lactose.
Então, tem alimentos mais ricos em lactose e outros menos ricos em lactose. Então, realmente isso é importante e vocês testarem. Se não me falha a memória, como tu falaste, a ricota tem. Esses queijos mais bem, a ricota, o cottage, esses queijos mais Exatamente. frescos, eles têm muita lactose ainda. Isso aí. Então a gente tem que ter um cuidado maior, mas normalmente o queijo que as pessoas mais comem no dia a dia acaba sendo o queijo mussarela O mesmo, e numa prato, quantidade pequena, né? é. Uma fatia pequena, então isso não vai gerar Não, sintoma. isso que eu falo para os pacientes, se tu comer um bombom, não vai dar sintoma. Nem te Ex- estressa, que não vai dar. Agora, se tu comer a barra de exatamente. chocolate, vai. Isso é bem importante. Então, Estela, em relação a. O que mais que tem de estudos novos? Realmente tem com essa questão, como a Candice falou, dos lactobacilos, da microbiota, da correlação da intolerância à lactose com a alteração na flora intestinal, com o supercrescimento bacteriano do intestino delgado. E tem estudos que mostram que o uso de probióticos, principalmente do grupo dos lactobacilos acidófilos, então, esses lactobacilos, eles facilitam a digestão da lactose. E hoje, inclusive, nós já temos disponível uma enzima que tem enzima e lactobacilo no mesmo, né? Que tem, Uhum. ainda são estudos iniciais, mas parece realmente ter benefício. Um outro estudo que eu achei muito interessante é que se estudou, nós temos pré-bióticos na alimentação, que a gente pode obter pela alimentação, que são os alimentos preferenciais das nossas bactérias. Então, uma coisa são os probióticos, onde tu ingere micro-organismos vivos que vão fazer aquela modificação no intestino que vai facilitar que as tuas próprias bactérias do bem elas se proliferem. Isso são os probióticos. Os pré-bióticos são os alimentos preferenciais das bactérias do bem, que podem ser obtidos na nossa alimentação. Em termos de alimentos, né, o mais comum, os prebióticos mais comuns, como a gente já falou aqui, é a banana, a cebola, o alho, né, algumas folhas verdes, tipo a chicória. Então, e alguns cereais integrais também. Mas, em termos de outros prebióticos, tem formulações, tem o FOS, o GOS. O GOS é o lactooligosacarídeo, e ele tem estudos mostrando que ele também tem, usar GOS pode facilitar, pode auxiliar os pacientes a tolerarem melhor a lactose. Então, tem muitas coisas surgindo, mas parece cada vez mais que essa questão da intolerância à lactose está muito associado, sim, com a nossa microbiota intestinal. Por isso que é tão importante se cuidar do todo. Né? Nós nos focarmos em ter uma alimentação, ok, eu posso até reduzir o consumo de lácteos da minha dieta, mas o que eu vou incluir mais? Eu vou dar um tempo, vou reduzir a quantidade, mas o que é importante a gente não deixar de consumir? Justamente uma alimentação rica em fibras, em prebióticos, para justamente ter uma flora intestinal cada vez mais saudável, cada vez mais anti-inflamatória, cada vez menos rica em zonulina, para não ter, né, o leaky gut, que tem a ver com a questão da permeabilidade intestinal. E aí, às vezes, à medida que eu ajusto a minha alimentação, tenho uma alimentação mais saudável, mais rica, mais colorida, incluindo mais, automaticamente a lactose que não me fazia tão bem, ela voltou, ok, agora eu posso. Antes eu não conseguia comer nem uma fatia de pizza que eu passava mal. Agora eu já posso, eu só vejo que eu tenho sintoma lá pela terceira fatia. Isso pode acontecer? Pode. Não, e até porque, assim, ó, isso que eu comecei a falar lá no início, que a gente vai ter que falar mais em outro podcast, porque, na verdade, às vezes a pessoa tem intolerância à lactose, mas ela acaba também tendo intolerância às proteínas, tá, do leite. Então a pessoa diz assim, não, mas agora eu só uso produto sem lactose e eu continuo com os mesmos sintomas. E Uhum. daí essa intolerância às proteínas do leite está muito associada com essa inflamação intestinal, com leaky gut, né? Uhum. Que é a Porque, às caseína vezes, mais comum, né? mudando isso, a pessoa consegue consumir produtos sem lactose. E daí fica só intolerância à lactose, só má digestão, não tem mais ativação do sistema imune, né? E a Uhum. intolerância à lactose por si só tem alguns trabalhos mostrando que essa coisa que a gente falou, dessa fermentação, produzindo metabólicos, ela pode levar a leaky gut. Depois que tu melhora isso, tu acaba melhorando o intestino depois junto também. Tá tudo, é tudo misturado lá dentro, né? Por isso que eu sempre digo, o primeiro passo é melhorar a questão da alimentação. Eu digo que Uhum. eu digo é ter imagina o peixinho, né, com uma água limpa. Então é isso, a nossa alimentação é isso, o que eu estou consumindo afinal. E aí depois a gente vai para o detalhe.
mas esse todo muitas vezes é que não tá bom. Uhum. Então, lembrando sempre, né? E também a importância, aqui de novo, quando tu estuda a questão da microbiota na intolerância à lactose, justamente para ajudar na digestão, fala de novo da questão das leguminosas, que as leguminosas, elas são fontes importantes de prebióticos também, E né? de Então, cálcio. e também, exatamente. Então, feijão, lentilha, grão de É, bico, daí não é de eles cálcio. são fontes, né, desses prebióticos, como nós falamos anteriormente, que também pode nos ajudar na melhora a curto e a longo prazo. Então, continuem cuidando da alimentação. Essa é realmente o caminho para nós construirmos mais saúde digestiva. E quem é intolerante à lactose, busque um médico que você confie, faça a investigação, e aí vai se sendo ajustado, não existe, cada paciente é único, cada história é única, realmente é muito individualizado o tratamento, É. inclusive. Acho que a gente pode encerrar com isso, né, Estela? Acho que encerrou muito bem, aliás. Acho que tá muito bom. Pessoal, nos sigam nas redes sociais. O meu arroba é candicecrumel.gastro. E o meu é Estela Marini Gastro. E assim, mandem sugestões de temas, vocês podem comentar também o episódio. E a gente deu uma pequena pausa, porque a gente tava de férias, né? Viajando com a família, mas agora voltamos, né, Estela? Voltemos. Perfeito, Então tá. A princípio, o podcast vai ser liberado aos domingos agora e não mais aos sábados. Então, se programem e ativem o sininho. perfeito. Então tá. Até a Tchau, pessoal. próxima. Tchau, Até a próxima. tchau. Tchauzinho.